Estamos de volta com Segurança e Sociedade, hoje falando sobre os direitos dos consumidores. Estamos com Alessandro Cohen e Ralph Essayag. Convido os senhores para a gente acompanhar agora a opinião dos maiores interessados neste tema, os nossos consumidores. Vamos acompanhar? A gente veio aqui no Parque 10, que é um bairro bastante comercial, para discutir o Código de Defesa do Consumidor. Começo com vocês aqui à minha esquerda. Vocês se sentem atendidas pelo Código de Defesa do Consumidor? Eu particularmente nem sempre, porque você chega muitas das vezes no supermercado, os produtos não têm o preço e muitas das vezes você vai no caixa, é registrado um preço totalmente diferente. O atendimento é muito ruim aqui na nossa cidade. Os empresários, eles têm que qualificar mais as pessoas que trabalham com eles, porque eles são muito mal educados e não sabem fazer um atendimento bom. Para vocês que estão aqui à minha direita, vocês concordam, vocês discordam? O que vocês acham que pode ser feito para melhorar esse atendimento aqui em Manaus? A grande maioria das empresas, elas visam exatamente o lucro, né? Para elas o importante é apenas vender e eles não ligam para o efeito do bem final sobre o consumidor, se aquele produto vai atender, vai satisfazer os seus clientes, eles só querem vender. E o que acontece é que às vezes o produto dá um defeito, ele não satisfaz o cliente e esse cliente ele não tem um respaldo, um apoio do vendedor com relação à assistência, né, do ofertante do produto. O consumidor ele não é informado dos seus direitos. Muitos deles são leigos, então ele não tem essa oportunidade. Se ele chegar no comércio e ver a legislação, se eu comprar um produto, ele tem uma validade para me trocar dentro de 7 dias, dentro de 30 dias, se houver o problema, ele não tem esse conhecimento e quando ele procura, que ele é barrado na primeira orientação que ele pegar, ele não vai atrás buscar seus direitos. O consumidor conhece o código de uma forma geral, na opinião de vocês? Como ele pode conhecer melhor esse código? Não conhece, não tem conhecimento. E poucas vezes ele ouve falar em PROCON. Muitos deles não sabem nem que existe esse órgão do consumidor que pode fazer algo em sua defesa. Eu acho assim, as pessoas às vezes elas deixam até passar para evitar um transtorno, porque muitas das vezes tu vai reclamar e não adianta nada. Então essa é a opinião das pessoas nas ruas sobre o atendimento e o Código de Defesa do Consumidor. Nós acompanhamos aí a opinião dos nossos consumidores, falaram sobre atendimento, reclamaram mais uma vez, doutor Ralph, a questão do atendimento. E, inclusive, citaram a questão de não acreditar numa mudança. Para o senhor que representa aí o PROCON municipal, qual é a mensagem que o senhor passa para o nosso consumidor, para o telespectador que está acompanhando e que tem feito essas reclamações de não acreditar nessa mudança? Fale sobre esses instrumentos que hoje o cidadão tem para reclamar e reivindicar seus direitos. O que hoje nós disponibilizamos, que fique bem claro, é entender que existe realmente a política de educação do consumidor, dentro das escolas, da universidade, como o próprio Ralph mencionou, mas também tem que ter educação da política do consumidor dentro das próprias empresas, através do aprimoramento, de investir no funcionário, através de cursos. Eu sei como, por exemplo, o Ralph faz na CDL, existem cursos a funcionários para que tenham excelência no atendimento. E tendo essa excelência no atendimento, eu tenho certeza que, com certeza, o consumidor vai se sentir bem atendido e vai também procurar os seus direitos e, através dos seus direitos também, o consumidor vai ter a sua resposta. Porque muitas vezes o que o consumidor também quer é uma resposta dentro da empresa. E muitas vezes essa empresa, o dono da empresa, eu sei que ele quer dar resposta positiva, mas não é da mesma maneira como o funcionário interpreta isso. Então nós estamos aqui para defender o consumidor. As ferramentas do PROCON do Estado, como do PROCON do município, você pode comparecer através das sedes. Por exemplo, nós funcionamos na Rua São Luís, 416, no 2º andar, no prédio acima do Banco do Brasil, ali na Rua do Nacional. Nós temos 0800, a ferramenta 0800 092 0111, onde nós podemos orientar também o consumidor através de telefone e através de fiscalização, como, por exemplo, nós estamos trabalhando na fiscalização dos estacionamentos, né, em cumprimento a algumas leis municipais. De forma que são ferramentas que nos dão mais, como se diz assim, agilidade do que nós podemos fazer. É evidente que a lei é muito nova, assim como a lei é muito nova, tem 20 anos, o PROCON Manaus iniciou agora também os seus trabalhos, é muito novo. Mas tenho certeza que ao longo do tempo vai garantir mais credibilidade e com isso
a melhoria também e, consequentemente, a acessibilidade ao consumidor. A CDL tem um trabalho onde várias empresas associadas faz o pós-venda. Ela liga como CDL, mas liga como a empresa, dizendo se você recebeu a cor, do jeito, da maneira, se foi bem atendido naquela empresa. Está satisfeito? Caso você não não esteja, aquilo tudo é gravado e é enviado para a empresa na mesma hora pega uma assistente social, pega um buquê de flores ou pega um caixa de chocolate, vai lá, troca o produto e entrega e pede desculpa. Isso é Código de Defesa do Consumidor, isso é atendimento que acontece. Tem buscado Agora, melhorar, né? muitas das vezes existe uma falha do consumidor que está nos assistindo, é que compra empresas que não têm cupom fiscal, é que compra empresas que não sabe de onde vem e quer reclamar igual aquela que tem o cupom fiscal. Exija o seu cupom fiscal. E isso faz a diferença para você até reclamar dentro do PROCON. Esse serviço, complementando o Ralph, é justamente o serviço de atendimento ao cliente, que são os saques, que são aplicados nas empresas, por exemplo, são os mesmos conceitos de hoje das ouvidorias dentro do poder público. As ouvidorias fiscalizam justamente a questão dos servidores, dos serviços relacionados pelas prefeituras, pelo governo do estado, para existir as ouvidorias, e os saques fazem isso com as empresas. Só tem uns nomes diferentes, mas são a mesma função que é justamente com resultados excelentes. Excelente. Eu vou convidar os senhores para a gente acompanhar o quadro Delegacia Cidadã e daqui a pouco a gente vai falar sobre a reformulação, possível reformulação aí do Código de Defesa do Consumidor. Já cabe para algumas atualizações que aconteceram, como venda aí eletrônica? A gente acompanha a Delegacia Cidadã e daqui a pouco a gente volta. Vamos conferir? A DECOM foi criada em 1992, 2 anos após a criação do Código de Defesa do Consumidor, que se deu em setembro de 1990. Qual o objetivo da criação da DECOM? É ser mais um canal de atendimento ao consumidor e no que se refere à apuração de crimes envolvendo as relações de consumo. Crimes são condutas humanas que ofendem valores maiores da sociedade. Por esse motivo, também tem sanções maiores, dada a relevância dos bens que estão sob sua tutela e proteção. Infelizmente, nós ainda verificamos um número muito alto de registros informando a ocorrência de infrações penais contra o consumidor. Isso se deve em relação às vezes até o desconhecimento da lei por parte dos fornecedores. Nós temos um grande número de registros aqui envolvendo produtos impróprios para consumo. E também um grande número que nós verificamos aqui em relação aos prestadores de serviço, principalmente aqueles prestadores de serviço autônomos. Toda violação que envolve a vida, a saúde, a segurança, a integridade física e moral de um consumidor é considerado um crime. Então, nesse sentido, é nossa obrigação intervir. As pessoas se dirigem à delegacia, outras vezes fazem as denúncias via telefone e outras vezes, quando não querem se identificar em relação a determinado estabelecimento, elas também denunciam através do 181. Agora, em setembro, nós estaremos lançando na Delegacia do Consumidor o programa Parceiros do Consumidor. O programa Parceiros do Consumidor consiste em levar a informação, em divulgar, em difundir a informação aos fornecedores, às empresas, esclarecendo a eles quais são as suas obrigações, quais são os direitos do consumidor. Denúncias poderão ser feitas diretamente no telefone da delegacia, que é o 3214-2264, ou através do site da Polícia Civil, que é policiacivil.am.gov.br, ou pelo próprio Disque 181. Já tem aí um código com 23 anos. Já cabe uma atualização, já que a gente veio aí de 23 anos com internet, agora você compra pelo celular. O que o senhor acha? Eu acredito que a Lei 8.078 de 1990, ela cabe uma reformulação no que diz as políticas de comércio virtual. É muito prático hoje a evolução das máquinas de computador. A gente compra hoje mercadorias, produtos e adquire também serviço através de aplicativos de um celular, de smartphone. Então, hoje em dia houve essa atribuição e houve essa evolução, de modo que também, assim como se há uma evolução no caso das políticas de compra virtual, existe também uma evolução no caso das políticas públicas relacionadas à defesa do consumidor.
Para tanto, alguns estados já estão fazendo práticas assim através das suas delegacias de consumidor. No caso do Amazonas também é uma área específica ainda, mas que ainda não cabe ainda resolução dentro do próprio código. E esse próprio código já exige essa revolução, mas como se diz, é uma discussão que vai durar algum tempo, ainda um certo tempo, porque não depende só apenas dos municípios dos estados, nem tampouco dos lojistas, depende também um pouco do poder político, né? De uma discussão nacional que envolva tudo isso e várias comissões nacionais para que possa modificar esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Vou pedir, antes da gente encerrar, para cada um falar a sua opinião sobre essa polêmica aí de estacionamento em shopping. O estacionamento, eu verifico o seguinte, que como nós temos pedido bastante do próprio prefeito, sobre o Zona Azul e o Zona Verde. Trouxemos uma tecnologia, inclusive, de Goiás, onde tem uma tecnologia para o Zona Azul e para o Zona Verde definitivo para a gente resolver o problema. Isso é necessário que realmente a vontade política do prefeito venha e a gente consiga colocar para reduzir ou para melhorar cada vez mais. Porque nós temos o lojista que para na frente daquela loja e fica o dia todo. Não é correto isso. Nós perdemos venda por causa disso. Em relação ao estacionamento, o que eu vejo é que os estacionamentos precisavam de uma ordenação. Precisava de algumas leis que teriam que medir já exatamente de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, aonde você vai dizer, a lei diz que a cada 15 minutos, ou a lei diz que a cada 10 minutos, conforme for, e a lei foi promulgada e foi colocada. A única coisa que nós não concordamos é quando é dito o seguinte, qual o preço que eu tenho que colocar no meu estacionamento. Isso é um país livre, é um país democrático, não é um país que nós temos que ter ditadura. Como também nós já passamos pelo plano Collor, pelo plano Bressa, pelo plano Sarney, e nós vimos o seguinte, o que aconteceu com o tabelamento, o congelamento, nesse Brasil ou em qualquer um outro. Então, para nós, a legislação ela é excelente, mas simplesmente não pode ter qual o preço que eu tenho que vender do meu negócio. Isso é que nós não concordamos geral no comércio. Obrigada, doutor Ralf. E agora, Alessandro Cohen. Bem, qual é a opinião do PROCON? Em primeiro lugar, a ouvidoria e o PROCON Manaus tem a honra de fiscalizar, através do decreto 2552 do prefeito Arthur Vigílio, fiscalizar a lei 1752, que é a lei do estacionamento. Existem dois momentos que a gente tem que precisar priorizar. Primeiro, com o estacionamento com atividade fim, que é o do centro da cidade, e segundo, com o estacionamento dos shoppings, que é a atividade meio, né? E nós, de modo algum, o prefeito Arthur quis congelar preço. Sim, a prática do preço no dia 31 de julho, quando foi publicada a lei. É certo que houveram alguns shoppings e alguns estacionamentos que aumentaram acima da tabela dos últimos 12 meses da tabela da inflação. Por exemplo, um cálculo, se você for aumentar de R$ 5,00 para R$ 6,00, você está aumentando 20%, entendeu? E o PROCON, a ouvidoria, entende que se for pegar os últimos 12 meses, a 6%, você teria um valor de R$ 5,30. Então, a gente entende que isso é prática abusiva. Nós multamos alguns shoppings já se adequaram, nós também multamos e notificamos alguns estacionamentos no centro da cidade, que também já retrocederam no valor, de modo que hoje eu posso dizer a você que apenas 2 shoppings na cidade não cumprem a lei, mas que nós estamos aí trabalhando no sentido de fiscalizar e tornar o mais breve possível, porque nós estamos para defender o consumidor. Muito obrigada pela companhia dos senhores e pelos esclarecimentos. O Segurança e Sociedade é um programa da ADEPOL, Associação de Delegados de Polícia do Estado do Amazonas. Durante o mês de setembro, a associação abriu inscrições para um sorteio de um pacote com passagem e hospedagem para o 28º Congresso Nacional de Delegados de Polícia, que acontece no mês de novembro, em Fortaleza, Ceará. Você pode acompanhar o resultado desse sorteio nas nossas redes sociais. E a produção do programa vai entrar em contato com o vencedor. O Segurança e Sociedade fica por aqui. A gente aguarda você na próxima edição. Até lá!